Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 ao verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Oremos. Senhor Deus amado e eterno, Deus santo e maravilhoso, estamos mais uma vez diante da tua palavra, Senhor. Esta palavra que também é santa, que veio de ti, ó Deus, que é pura. E por isso, Senhor, nos aproximamos dela com temor e tremor, reconhecendo ao Senhor que não há em nós dignidade suficiente para tomá-la nas mãos, nem mesmo proclamá-la. Mas assim o fazemos, ó Deus, debaixo da tua bênção, da tua graça e da autoridade do teu Santo Espírito. Fazemos isso, Senhor, confiando nos méritos de Cristo e na tua promessa, Senhor, de que quando a tua palavra é fielmente pregada, a voz do teu Filho é ouvida na congregação. E é o que pedimos agora, que o Senhor fale à tua igreja, que o Senhor exorte, edifique, eduque, constranja, leve a reflexão e converta pecadores por meio da proclamação da tua palavra. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e agradecemos. Amém. O ser humano, ele tem uma extrema necessidade de fugir. O homem foge de quase tudo. Foge da responsabilidade que deveria assumir, foge de lembranças que preferiria apagar, da verdade que o incomoda, da culpa que o persegue e no limite da sua própria consciência. Poucos escritores sondaram esse abismo com tanta lucidez quanto o escritor russo Dostoiévski, no seu romance tão aclamado, Crime e Castigo. Há um jovem ali que comete um crime e se convence que os homens superiores estão acima da lei comum e que ele poderia então cometer o seu crime e seguir a sua vida como se nada houvesse acontecido. E à medida que
a narrativa avança, o leitor descobre que o mais implacável perseguidor do assassino é aquele que habita dentro dele. É a culpa que o acompanha por todas as ruas da cidade, que não lhe concede repouso. Aos olhos da lei, ele permanecia livre. Por dentro, ele já vivia como um fugitivo de si mesmo. Quando nós nos voltamos para as Escrituras, nós vamos perceber que essa experiência ela é registrada muito antes do que qualquer romance. Ela nos coloca diante da primeira fuga de toda a história humana. Um homem e sua esposa que se esconderam, fugiram para se esconder da face de Deus. Aqueles que haviam sido criados para desfrutar esta comunhão perfeita com o seu Criador, passaram então a ocultar-se justamente na presença daquele que encontrava-se nele, naquela presença, que encontrava toda a alegria, toda a segurança para a própria vida deles. Eles decidem fugir justamente deste. E o que teve início ali, no Jardim do Éden, esse relato que lemos, não ficou retido no Éden. Tornou-se, lamentavelmente, a história de toda a humanidade. É para esse instante exato dessa transformação que Gênesis 3, do versículo 1 a 10, nos conduzirá. O momento em que o pecado fez de adoradores fugitivos. É onde nasce a fuga. E como isso se deu? Antes de nos aproximarmos desta narrativa, é necessário compreender o lugar singular que este texto ocupa em toda a narração bíblica. E o livro de Gênesis, que é o livro das origens, você precisa ler e conhecer o livro de Gênesis para poder compreender a história da humanidade e compreender a si mesmo. Hoje em dia, as pessoas falam muito de autodescoberta, aí eles vão mergulhar em si mesmo. Você não vai encontrar nada em você mesmo, a não ser mais pecado. Se você quer entender quem de fato você é e como você chegou até aqui, você precisa conhecer o que a Escritura diz a respeito da criação e da natureza do próprio homem. E por que somos assim? Pois bem, o livro de Gênesis é o livro das origens. Sob a inspiração do Espírito Santo, Moisés então conduz Israel a olhar para trás. Muito além da libertação do Egito, muito além dos patriarcas, até alcançar o princípio de todas as coisas. E para um povo que caminhava pelo deserto, é importante lembrar que o livro de Gênesis foi escrito para aquela audiência, para aquele povo que estava saindo do Egito. Pois bem, então para esse povo que estava prestes a caminhar em direção da terra prometida, conhecer a própria origem, seria compreender a sua própria identidade. Antes de saber quem Israel deveria ser, era indispensável entender o que havia acontecido com a humanidade. O próprio Moisés, ele vai organizar o livro em torno de uma expressão que em português está: estas são as gerações de, ou em hebraico, toldot. Aquilo que foi gerado, ou daqui resulta. Por meio dessas articulações sucessivas, o autor traça a linhagem de Israel para trás desde a servidão do Egito, ou melhor, desde a entrada de Israel no Egito até Adão e Eva no paraíso. Cada episódio, você encontra aqui um elo cuidadosamente encaixado num único grande movimento. Os 11 primeiros capítulos constituem aquilo que costuma-se denominar história primeva. Diferente das narrativas patriarcais,
que concentra sua atenção em indivíduos e em famílias determinadas, essa primeira secção possui um alcance universal. Ela responde às grandes perguntas da existência. Por que que o mundo foi criado? E para quê? Por que tanta ordem e beleza existe no mundo? De onde procede o mal, a morte, o sofrimento, a violência, a opressão dos povos? O que temos aqui, então, é uma sequência deliberadamente construída para descrever o progressivo afastamento, ou para se harmonizar com o nosso tema, o progressivo fugimento, corrida da humanidade em relação ao seu Criador. A criação, a queda, o primeiro assassinato, o dilúvio, Babel, formam um movimento de corrupção crescente que vai preparando o leitor para a intervenção graciosa de Deus e o chamado de Abraão em Gênesis 12. Dentro deste movimento, então, o capítulo 3 ocupa um eixo de transição entre dois mundos. Aqui nós temos um eixo de transição entre os dois mundos. O capítulo 1 e 2 descreve uma criação plenamente ordenada pela palavra soberana de Deus, e tudo ali existe em perfeita harmonia. E o capítulo 3 rompe deliberadamente essa harmonia, de modo que altera de forma definitiva a direção de toda a história. Pelo menos na nossa perspectiva. A partir desse ponto, a Escritura deixa de narrar somente a boa criação de Deus para acompanhar o seu propósito, ou seja, o propósito de Deus, de restaurar aquilo que se perdeu. Há ainda um traço que distingue profundamente esse relato de tudo que se contava no mundo antigo. Quando nós lemos o livro de Gênesis, nós podemos pensar assim, não havia nenhum outro relato a respeito da criação. Já havia. Basta recordar as histórias que corriam entre os povos vizinhos, os povos pagãos. O mais célebre desses relatos da criação é o poema babilônico Enuma Elish. Abre contando o nascimento dos próprios deuses a partir de matérias primordiais, e o mundo só passa então a existir depois que há uma guerra entre eles, quando o jovem Marduk mata a deusa do caos, Tiamat, e do seu cadáver divino, forma então o céu e a terra. Em outros poemas mesopotâmicos, o homem é modelado do sangue de um deus rebelde e criado, por último, apenas para servir de escravo às divindades, poupando-as do trabalho, da fadiga do trabalho. Pois bem, mas quando olhamos para trás das tradições, a origem do mal é resultado da disputa das divindades rivais e também das limitações desses deuses e do destino inevitável dos homens. Gênesis apresenta um relato radicalmente distinto. Não há aqui deuses em conflitos. Não há forças cósmicas equivalentes disputando o universo. Há um só Deus, um Deus absolutamente soberano, cuja criação originalmente é boa. De modo que o mal não nasce de uma falha na criação, nem mesmo de uma deficiência no Criador, mas de uma rebelião moral da criatura. Essa diferença, então, vai conferir a Gênesis uma singularidade sem paralelo no mundo antigo. Convém, enfim, perceber que existe um lugar onde todo este drama se desenrola, o Éden, que era o santuário primevo, o lugar onde Deus se encontrava com a sua criação. De maneira singular, era o lugar onde o céu e a terra se encontravam. A criatura desfrutava
deste solene encontro deleitoso com o seu Criador. E compreender isso é indispensável porque revela a verdadeira dimensão daquilo que estava em jogo. O que se perde, então, no capítulo 3, não é o conforto de um jardim, de um mundo perfeito. É algo maior. É desfrutar da presença, da comunhão com o próprio Criador, com o próprio Deus. E toda a Escritura, então, passará a medir a bênção pela proximidade dessa presença e juízo pela distância dela. Isso é muito importante para entendermos o capítulo 3 de Gênesis. Nessa perícope, em particular, corresponde, então, à primeira unidade deste grande movimento que vai mostrar, então, como isso ocorreu, como essa ruptura ocorreu. E nesta manhã, vamos permanecer diante desses acontecimentos, né, e vai nos explicar como é que aqueles que foram então criados para viver diante da face de Deus, torna-se alguém que foge justamente de sua presença. Então, se você quiser anotar aí, o tema desta manhã é fugitivos de Deus. Fugitivos de Deus. Pois bem, o que é um fugitivo de Deus? Como se dá isso? Em primeiro lugar, o fugitivo de Deus é caracterizado pela desconfiança da palavra. Ou seja, ele desconfia da palavra de Deus. O capítulo 3 começa com a interrupção abrupta da harmonia do Éden, registrada no capítulo 1 e 2. Diz aí, ora a serpente era a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Nas culturas antigas, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que nas culturas antigas ali ao redor de Israel, a serpente era cercada de significados poderosos. A explicação que damos para isso é que certamente havia uma tradição oral, e este relato ia sendo passado de gerações em gerações. Entretanto, essa fuga, esse abandono de Deus, que já estava presente nesta ocasião, levou a se distanciar do relato verdadeiro e começar a dar diversas versões. E a serpente, no mundo antigo, naquela região, era um símbolo de fertilidade, de cura, sinal de sabedoria, aquela sabedoria primeva e até imagem das forças caóticas que resistia aos deuses. Moisés se despoja de tudo isso. Apesar de toda a sua educação no Egito, ele se despoja de tudo isso e ele a introduz simplesmente como uma nahash, um dos animais do campo. E ele enfatiza que Deus havia feito. E aí me vem aquela memória, aquela famosa frase de Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Ora, nós sabemos pelo livro de Apocalipse, que esta serpente aqui é a antiga serpente Satanás, o diabo. O texto não se detém em explicar a sua origem, nem a sua identidade plena, porque ele não deseja satisfazer a curiosidade do leitor. A narrativa concentra a sua atenção no drama que está prestes a se desenrolar. Ao afirmar que a serpente foi criada por Deus, o texto então remove de imediato qualquer ideia de um poder divino rival. Deus não tem rival. No universo de Gênesis não existe um segundo trono. Moisés a descreve como sagaz. O termo hebraico é arum, palavra que tanto pode indicar prudência quanto astúcia. À primeira vista não é uma coisa ruim. É o mesmo campo semântico que acabara de aparecer no final do capítulo anterior, quando o homem e a mulher são descritos como nus, arumim, que não se envergonham diante de Deus.
A narrativa estabelece assim um contraste sutil, profundo aqui. De um lado, a nudez inocente do casal, marcada pela transparência diante de Deus e diante um do outro, e do outro, a astúcia, a esperteza da serpente que põe a sua inteligência a serviço do engano. Deus a criara com astúcia e ela usa este mesmo dom para ludibriar. Veja então, como eu já havia dito, né, astúcia aqui, a palavra hebraica aqui, ela não é necessariamente algo ruim. O problema é o uso que a serpente faz desse dom. A criatura deveria estar submissa à ordem de Deus. Ela então decide interpretar a realidade. E é digno de notar o modo como ela procede. A primeira palavra da queda vem em forma de pergunta. Não é uma rebeldia declarada. Por aí, o pecado se introduz na história humana, pela distorção da palavra de Deus. Sem negar o Criador abertamente, a serpente apenas trata da fala divina como se algo que pode ser revisto, discutido, reinterpretado, segundo a conveniência da criatura. E este permanece sendo método. Ainda hoje, a tentação raramente nos chega nos ordenando, desobedeça a Deus. O falso ensino não chega dizendo isso, desobedeça a Deus. Não, ele não vai fazer isso. O diabo é muito esperto. Ele chega sugerindo que talvez o Senhor não tenha dito exatamente aquilo. Que o mandamento comporta outra leitura. Que a palavra precisa se curvar ao nosso tempo, ao nosso desejo, às nossas necessidades, às nossas experiências. Sempre que nos arvoramos em juízes daquilo que Deus falou, decidindo então o quanto de sua palavra ainda permanece de pé, repetimos os mesmos erros dos nossos pais no Éden. Há um pormenor que revela, desde já, a intenção oculta na pergunta. Ao longo dos capítulos 1 e 3, o narrador chama Deus pelo nome da aliança, o Senhor Deus. A serpente, porém, fala apenas Deus, Elohim. Ela deixa cair de modo calculado o nome que designa Deus, o Deus Criador, como Senhor. O Senhor do pacto. A ideia de Senhor do pacto aqui não é um clichê. A ideia de pacto aqui é a ideia de relacionamento. Deus decidiu se relacionar com a sua criação por meio de pacto, de um pacto. Dizer que Deus é o Deus do pacto é mesmo dizer que é um Deus que tem interesse em você, que ama você, que cuida de você. Não é simplesmente um Deus criador, um relojoeiro que deu corda no relógio e deixou lá. Não, é um Deus que se envolve, que intervém. No caso do pacto, é algo mais do que isso, há um relacionamento pactual. Promessas do próprio Deus. A serpente, porém, fala apenas Elohim, Deus, e não é acidental. Ao responder, a mulher também vai refletir este mesmo modo de falar da serpente e usa somente Deus. O afastamento aqui começa neste detalhe quase imperceptível. Aquele que era conhecido em relacionamento passa a ser agora referido à distância. A pergunta, por sua vez, é cuidadosamente formulada. A serpente não ataca aqui a existência de Deus. Ela vai atacar a confiabilidade da revelação. O alvo aqui é a palavra. A palavra havia sido generosa. O que é que Deus disse?
De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Porque do dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus cercara então o homem de abundância, estabeleceu uma única restrição. A serpente inverte a ênfase. Distorce a permissão ampla numa proibição total. Não comereis de toda árvore. E desloca o olho da mulher da abundância para o limite da bondade de Deus, para a fronteira traçada pelo próprio Deus. É preciso, nesse ponto, recordar-se que para que o homem havia sido criado? Ele fora feito, ou melhor, como ele foi criado? Ele foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. E ele foi feito para refletir esta imagem, para espelhar o caráter de Deus, espelhar a glória de Deus, espelhar o que é o seu Criador, o seu Pai, o seu Senhor. Entretanto, a Escritura nos ensina que aquilo que o homem adora, que ele reverencia, ele passa então a espelhar. O salmista diria mais tarde: torna-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que nele confiam, se referindo àqueles adoradores de ídolos. Quem confia no Senhor reflete, ou pelo menos deve refletir, porque se você diz assim, eu confio no Senhor, eu creio na sua palavra, mas não reflete ele, o problema não está na palavra. Mas quem confia no Senhor reflete a semelhança do Senhor. Quem reverencia a criatura, conforma-se à criatura. Por isso, o drama que se desenrola diante da árvore nunca foi apenas uma questão de comer um fruto. A questão é a quem o coração dará ouvidos, a quem prestará reverência e, portanto, quem virá a assemelhar-se. E é à luz disso que precisamos ouvir a resposta da mulher. Ela conhecia o mandamento, ainda que houvesse recebido por intermédio de Adão, pois a ordem foi dada a ele, antes mesmo dela ser formada, mas já repete o mandamento com sinais de deriva, de afastamento. Ela diz assim, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Observe que ao responder Eva, ela acrescenta um mandamento, uma expressão que Deus nunca havia pronunciado, nem tocareis nele. O acréscimo parece pequeno, talvez ali parecesse uma demonstração maior de zelo ou de cautela. Contudo, ela começa a apresentar Deus como mais rigoroso do que realmente havia sido revelado, como se ele tivesse proibido não apenas de comer o fruto, mas também de tocá-lo. Esse pequeno desvio reflete, em escala reduzida, exatamente a estratégia da serpente. Esse diálogo já começa ali a contaminá-la de algum modo. Ela procurava diminuir a percepção de generosidade de Deus e ampliar o peso da sua proibição, fazendo com que a sua bondade ficasse em segundo plano, enquanto a restrição ocupava o centro da atenção. Mas aqui ainda não há uma rebelião aberta, mas há o primeiro fio de desconfiança. Mas ao manusear a palavra da maneira como a serpente manuseava, a mulher já começava a espelhar a serpente. A sua reverência começa a deslocar-se, de modo que, quase imperceptível aqui, né, a sua reverência muda do Criador para a criatura. Antes de abandonar publicamente a palavra de Deus,
o coração muitas vezes começa a reescrevê-la. Pesquise a história, toda a história das heresias na história da igreja. Todos os relatos a respeito de hereges, eles não começaram abandonando a palavra de Deus diretamente, mas começaram a reescrevê-la em surdina. Pois bem, a incredulidade raramente se anuncia como incredulidade. Ela se disfarça de ponderação, de revisão, de prudência interpretativa. Enquanto se disfarça, vai silenciosamente conformando o seu coração àquilo que passou a ouvir. Então, a serpente abandona agora a insinuação e passa a uma contradição aberta. É certo que não morrereis. Ele já havia plantado ali o seu veneno. Agora ele diz, o terreno está fértil, agora eu posso ser mais claro, eu posso ser mais objetivo, eu vou deixar agora de enrolar, eu vou direto ao assunto. Eu vou dizer, Deus é um mentiroso. O que a palavra de Deus disse não é verdade. É certo que não morrereis. Usando uma linguagem enfática. Ora, Deus, quando usou a expressão hebraica usada por Moisés para nos informar a respeito da ordem de Deus, é uma construção hebraica mais enfática que a língua hebraica dispõe. O infinitivo absoluto seguido do verbo. Motamut, ou seja, certamente morrerás. Certamente morrerás. A serpente não inventa palavras novas. Isso é interessante. Ela toma exatamente esta fórmula solene, e simplesmente antepõe a negação. Pela primeira vez na Escritura, a palavra de Deus é frontalmente contradita, e é contradita com as próprias palavras de Deus, invertida. É por isso que o maior inimigo do cristianismo não é as falsas religiões que claramente se expõem, mas é aquelas sutilmente vai se infiltrando dentro da igreja. Foi assim durante toda a história e não mudou. É a mesma estratégia de Satanás. O conflito no Éden, então, é em sua essência um conflito entre cosmovisões, entre duas palavras, duas epistemologias. A questão diante da mulher não é apenas se comerá ou não de um fruto, mas é em quem ela crê. E é por isso que a raiz da sua queda é a incredulidade. O pecado não começa como um simples apetite desordenado, mas como uma recusa de dar crédito à palavra do Deus vivo. A serpente agora prossegue se revestendo então a mentira de uma falsa teologia. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus então é retratado como alguém que retém o bem, como que se sua lei brotasse da rivalidade e não do seu amor santo. E a promessa é sedutora. Conhecereis, sereis como Deus. Contudo, Adão e Eva haviam sido criados à imagem de Deus, ou seja, já haviam sido feitos para refletir a Deus, a sua glória. A serpente oferece, portanto, uma semelhança falsificada, alcançada pela independência. Oferece autonomia onde Deus concedia comunhão. Oferece uma glória arrancada onde Deus já lhe dera uma imagem recebida.
E aqui está a raiz da idolatria. A pretensão de ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Agora, ser como Deus, o que significa isso? O que exatamente ele quer dizer com isso aqui? Esse conhecedor do bem e do mal não é simplesmente saber o que é bem e o que é mal, mas é ser juiz para si mesmo. É ter autoridade própria sobre o que é bom e o que é mal. Não ter mais a palavra de Deus como norte. Sou eu então que decido o que é bom e o que é mal. No fundo, toda a idolatria é a rejeição da divindade de Deus, com a finalidade de ser senhor da sua própria vida. No Antigo Testamento, declarar bem e mal, muitas vezes é uma linguagem de juízo. Pronunciar bem e mal é emitir um veredito, decidir uma causa. O que está em jogo aqui é a pretensão de julgar a realidade. Preste bem atenção nisso. O que está em jogo aqui é julgar a realidade a parte de Deus. Quem vai definir o que é real, o que é verdadeiro, sou eu a partir de mim mesmo. A partir do que eu sinto, a partir do que eu penso. Eu defino a realidade. Essa é a raiz do pecado. Retirar-se da autoridade de Deus para viver sob a autoridade do seu próprio desejo, dos seus próprios anseios. E aqui se esconde a mais amarga ironia da narrativa. O homem estende a mão para alcançar uma semelhança que já possuía. E ao alcançá-la, pelo caminho da independência, deixa de refletir o Criador e passa a refletir a criatura, a voz mentirosa que resolveu reverenciar. A linguagem muda. E essa é uma das primeiras características quando você começa a ser contaminado por algo falso. O seu modo de falar muda. Assim também como é quando você é alcançado pelo aquilo que é verdadeiro. Como diria o profeta Jeremias, seguiram após a vaidade e vãos se tornaram. O coração que afasta do Senhor não perde apenas um argumento, perde a sua semelhança. Pois bem, essa dinâmica não ficou retida no jardim, infelizmente. Ela permanece operando no coração humano. O pecado continua a nos convencer de que Deus está, muitas vezes, que Deus está retendo algo essencial, que seus mandamentos são excessivos, que sua palavra precisa ser corrigida pela sensibilidade do tempo, pela pressão ou do desejo do mundo, ou pela pretensa sabedoria das criaturas. O perigo é muito maior do que possamos supor. Sempre que permitimos que outra voz governe a nossa visão de mundo, a nossa visão de Deus, a nossa visão de Cristo, a nossa visão de igreja, de nós mesmos, do bem e do mal, do que é liberdade, do que é felicidade, do que é espiritualidade, não apenas nos afastamos de Deus, mas somos conformados àquilo que reverenciamos. O homem foi criado para viver da boca de Deus. E é somente quando esta palavra volta a ser ouvida como vida, é que encontramos de fato a verdadeira espiritualidade, a verdadeira felicidade, a verdadeira comunhão. Mas vamos para o segundo ponto. O fugitivo, ele não somente nega a palavra de Deus, mas ele também se esconde na culpa. O fugitivo não é aquele que desconfia, não é apenas aquele que desconfia da palavra de Deus, mas é também aquele que se esconde. Depois que a serpente conseguiu deslocar a confiança da mulher, da palavra de Deus, para a sua própria percepção narrativa, ela então
alcança o seu momento mais decisivo. Diz aí que, no caso a narrativa, né? Diz aí que vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O acontecimento que altera definitivamente toda a história da humanidade é narrado com pouquíssimas palavras. O narrador recusa a dramatização porque deseja concentrar toda a atenção do leitor no seu significado. O versículo começa com o verbo ela viu, traduzido aí por ela viu. O verbo vater, ela viu. À primeira vista, é um simples verbo de percepção. Mas ao longo de Gênesis, ver descreve com frequência mais do que o que os olhos alcançam. Descreve um julgamento interior. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, 7 vezes Deus vê. Quem vê é Deus. Deus vê. E o que é que Deus diz? Vê e declara. Diz, é bom. Viu Deus que era bom. Isso vai acontecer 7 vezes. Agora, pela primeira vez, a criatura vê. E aí, esse é o sentido de ver aqui. Ela, pela primeira vez, ela julga que a árvore é boa, usando a mesma palavra que Deus havia usado. A mudança parece pequena, mas é uma inversão de proporções abissais. Até este instante, toda a realidade era interpretada pela palavra do Criador. A criatura recebia o mundo já qualificado por Deus como sendo bom. Agora a mulher assume o lugar de árbitro. A árvore não mudou. Mudou o critério pelo qual ela é avaliada. O olho da criatura substitui a voz do Criador como medida de bem. Moisés então registra 3 qualificações. A árvore era boa para se comer. A árvore era boa, mas não para se comer. Mas agora a árvore é boa para se comer. Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Desejável. Ela passa então a cobiçar. E ele então, o narrador em seguida, emprega uma sequência de 4 verbos curtos, encadeado em uma rapidez implacável. Tomou, comeu, deu e comeu. Esta mesma sequência que vai reaparecer nos momentos mais sombrios de Israel. Ver, cobiçar e tomar. Acã confessa dizendo assim, eu vi, tomei aquilo que o Senhor havia interditado. Lá em Josué capítulo 7, versículo 21. Davi vê Betsaba, cobiça, deseja e toma para si, e manda buscar e toma ela, diz lá em Samuel, 2 Samuel 11. O autor sagrado grava que desde o Éden, o roteiro invariável do pecado é este. A cobiça que fixa os olhos naquilo que Deus proibiu, e a mão que estende para tomá-lo. Que começa com um desejo mal ordenado, num coração, termina com a apropriação daquilo que não lhe pertence. Moisés acrescenta, e deu também ao marido, que estava com ela. A expressão hebraica aqui, rimar, estava com ela, coloca-o do seu lado, no momento decisivo da história. Adão não chega depois da cena para ser informado o que se passara. Tudo indica que ele estava ali, desde o princípio, pois ao longo de todo o diálogo, a serpente havia falado no plural. Não comereis, sereis como Deus. Dirigindo-se ao casal, não apenas à mulher. Aquele que recebera o mandamento diretamente da mão de Deus, antes mesmo da mulher, antes mesmo dela ser formada, ouvia a palavra de Deus ser contradita diante de si e nada disse.
vendo a palavra de Deus sendo contradita, e nada disse, se calou. Ora, foi ele que foi colocado no jardim para cultivar e guardar. E no instante que a palavra da aliança é atacada diante dos seus olhos, aquele que deveria guardá-la como um bom depósito, permanece em silêncio. Não contesta a serpente, não adverte a esposa, não interpõe a palavra que recebera. Simplesmente acompanha. Seu pecado não é apenas comer, é abdicar da sua função, da vigilância que lhe fora confiada. O homem que fora encarregado de manter fora do santuário tudo que fosse hostil, permitiu que a voz da serpente reinasse sobre ele, quando ele era quem deveria reinar sobre a serpente e expulsá-la. O silêncio de Adão é a rendição do homem àquilo que deveria ser julgado. Esse silêncio possui consequências que ultrapassam a biografia de Adão, porque desde a criação, Deus estabelecera com Adão uma relação de aliança, o constituindo como pai, cabeça de toda a humanidade, todos os seus descendentes. A sua obediência ou a sua desobediência não seria um ato privado, seria um ato representativo, com efeito sobre toda a raça que dele procedia. E é por isso que a queda é um acontecimento que altera a condição de todos os seus descendentes. E o próprio livro de Gênesis nos deixa ouvir essa consequência de modo inconfundível. Poucos capítulos adiante, uma genealogia inteira vai desfilando diante de nós, e aí cada narração diz assim, e morreu, e morreu, e morreu. Esse refrão fúnebre vai aparecendo ao longo de toda a história. Aquele homem abandonou a sua função, como infelizmente isso tem ocorrido ao longo da história. Essa crise de masculinidade que nós vivemos hoje tem raízes profundas lá no Éden. É por isso que ela só pode ser resolvida por meio de Cristo. Porque mesmo homens regenerados podem copiar essa negligência, essa covardia. Pois bem, e a consequência é imediata. Abriram-se os olhos de ambos. O que a serpente prometera aconteceu, em certo sentido. Os olhos de fato se abrem, mas aquilo que eles enxergam não é a exaltação prometida, é a própria miséria. O conhecimento cobiçado revela-se o conhecimento da própria vergonha. A autoconsciência que os fecha sobre si mesmo e os deixa exposto. Eles agora se dão conta, bom, já que eu vou definir a realidade, a parte de Deus é terrível. Eu estou completamente desprotegido, estamos nus, despidos. É impossível ler essa frase sem nos lembrarmos do que foi dito antes da queda. Ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. A nudez não era uma coisa nova, pertencia à condição criada. O que surge agora é o peso na consciência, a vergonha. O casal que vivia em plena abertura diante de Deus e diante um do outro, experimenta pela primeira vez a acusação da consciência. Antes de Deus pronunciar uma só palavra, o juízo da própria consciência do homem já se ergue e testemunha contra ele. O tribunal ainda não se instalou visivelmente no jardim. O réu já ouve dentro de si a sentença. Isso nos ensina, diferente dos que os terapeutas dizem, isso não ensina
que a culpa é um mero sentimento fabricado pela cultura, ou pela educação, ou por uma experiência particular, que bastaria libertar-se dela. A culpa nasce porque o homem é fruto de uma ruptura objetiva da comunhão, da aliança com Deus. A consciência apenas dá testemunho de uma realidade que já existe diante do juiz. Por isso a vergonha, a culpa, embora intimamente ligadas, não são a mesma coisa. A vergonha é a manifestação exterior daquilo que a culpa produz interiormente. O homem não se sente culpado, por isso por isso que ele é culpado. Não é porque ele se sente culpado que ele é culpado, não. Ele é culpado porque ele sabe que ele é um transgressor. A reação do casal confirma essa realidade, de modo comovente. Diz aí que cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pela primeira vez na história, o homem então procura resolver o seu problema espiritual sem recorrer a Deus. Há algo trágico e patético aqui nesta cena. Os que ambicionavam sabedoria, que queria ser como os deuses ou Deus, não consegue proteger nem a si mesmo. Pela primeira vez, o homem tenta fazer para si, pelas suas próprias mãos, algo por si mesmo, para resolver o seu problema. Aqui está o nascimento das religiões das obras. Nascem aqui. O pecador reconhece que algo está errado, mas imagina que pode recorrer a recursos humanos, extraídos da própria criação, e produzir por conta própria a solução para a sua condição. Mais tarde Paulo vai dizer, as nossas armas são poderosas em Deus. A tragédia, porém, é evidente. Eles não conseguem se esconder. Isso me leva ao terceiro e último ponto. O fugitivo, ele é caracterizado por fugir da presença de Deus. Do versículo 8 ao versículo 10. Seria mais rápido aqui. Se os versículos anteriores mostraram a origem da incredulidade e a entrada do pecado, os versículos 8 a 10 revelam as suas consequências mais devastadoras. Ou melhor, a sua consequência mais devastadora. A ruptura da comunhão entre Deus e o homem. O primeiro efeito do pecado não é apenas vergonha diante de si mesmo. E nem um abalo da relação entre o homem e a mulher. O efeito mais profundo é a alienação da presença de Deus. O homem que foi criado para viver diante da face do Criador, agora foge justamente daquele para quem ele foi feito. O texto nos diz aí que eles ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia ou da tarde, algumas traduções vão trazer tarde. Ou ouve, no hebraico ouve o som de Deus. A palavra hebraica usada aqui possui amplitude maior do que som ou voz. Pode designar um som ruidoso, uma manifestação audível, uma presença, mas diz mais do que isso. Certamente Deus passava, atravessava o jardim. O foco da narrativa não está aqui em descrever Deus, a forma de Deus, mas o objetivo é enfatizar essa aproximação perceptível que se era percebida. Aquele que estabelecera comunhão com o homem continua vindo ao encontro da sua criatura. E a expressão ainda é mais reveladora. O verbo traduzido por passeava, o verbo hebraico traduzido por passeava, encontra-se na forma reflexiva.
chamada ritpael, que indicam ação habitual, contínua e repetida. Significa o quê? Que aquilo ali era comum. Deus vinha sempre ao encontro do homem. Mas algo diferente acontece neste momento. Não temos aqui uma visita extraordinária, o que temos aqui é uma presença conhecida de um costume que havia sido desfrutado. Já havia sido desfrutado anteriormente. Mas há aqui um detalhe que ilumina toda a cena. Este mesmo verbo será empregado mais adiante para descrever a presença de Deus no meio de Israel. Quando o Senhor então promete um tabernáculo, Ele vai dizer, olha, depois, agora que o homem já não tem mais o Éden, já não tem mais o local de encontro, de adoração, agora eles deveriam então, a partir dali, começar a construir tabernáculo, para ter um dia específico para que eles pudessem se reunir. Mais tarde, depois, isso vai sendo trazido para a igreja, o dia do Senhor, o dia, por isso que nós falamos que no culto há um encontro diferente. Um momento diferente. Sim, Deus está sempre presente, mas Ele está presente de uma forma diferente no meio do seu povo. É um pedacinho do Éden trazido de volta. Mas voltando para lá. Este momento, rompe-se aqui a comunhão que ali habitava. E na viração do dia, provavelmente no entardecer, Deus vem. Essa relação costumeira. E o que acontece? O texto prossegue dizendo que os homens se esconderam. O homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor. E a partir daqui, todo ser humano torna-se fugitivo de Deus. Mesmo depois de regenerados, começamos em algum momento da nossa história, sempre corremos o risco de olhar para as Escrituras e dizer, não é suficiente, eu preciso de algo mais. Eu preciso de uma coisa diferente. A palavra de Deus já não me é mais suficiente. O homem se torna um fugitivo de Deus. E o regenerado, usando as palavras do profeta Oséias, mesmo ele tenta fugir, Deus o arrasta com cordas de amor, e ele fugindo, e Deus o persegue para amá-lo. Tal é a tragédia humana. Aqueles que queriam se tornar como Deus, terminam agachados atrás das árvores, dos arbustos, para poder se esconder de Deus. Essa cena revela algo sobre a natureza do pecado. O homem não perdeu apenas a inocência, perdeu a liberdade de estar diante de Deus. E é por isso que o culto a Deus só pode ser em espírito. Ou seja, você precisa ser regenerado e em verdade, à luz da palavra de Deus. Agora, esta presença que antes era uma bênção desperta medo. E aí, eles diz, ouvimos a tua voz. Deus diz, onde estás? É óbvio que Deus não queria saber onde eles estavam, no sentido de que Deus não sabia. Deus queria que eles mesmos confessassem os seus pecados. Mas veja que ele foge. Até nesse momento ele foge. Ao invés dele dizer, eu abdiquei do meu chamado de homem, de rei, de chefe, de líder da minha casa. Eu abdiquei desse chamado. E então comi da árvore que tu me deste. Ele diz, não, a mulher que tu me deste. A culpa é sua, Deus. A culpa é tua. Então, eu não tinha o que fazer, estava na situação que estava, teve outro jeito. Não é assim que até hoje os homens fazem? Não é assim que nós costumamos a fazer, muitas vezes, quando somos confrontados?
Transferimos a responsabilidade para outros? Ah, não, abandonei a palavra de Deus por isso. Ah, foi a igreja, foi o pastor, foi fulano, foi ciclano. Sempre assim, transferimos a responsabilidade, assim, não, eu que não me esforcei para ter uma vida de oração, eu que quando estava na igreja, ao invés de estar prestando atenção no que estava sendo ensinado, eu estava assim, olhando para o lado, conversando, eu estava mexendo no meu celular. Não assume isso. É melhor colocar a culpa na igreja, nos pastores. Claro, muitas vezes é verdade, mas nem sempre. Porque o homem se tornou um fugitivo de Deus. E é por isso que ele age assim. E aqui termina, pelo menos esse ponto da narrativa. O coração caído prefere esconder-se atrás de sua autonomia, de suas justificativas, dos seus próprios recursos, a comparecer humildemente diante do Senhor. Essa passagem, irmãos e irmãs, descreve a humanidade desde o Éden. A incredulidade levou o homem a abandonar a palavra de Deus. O pecado aprisionou a sua consciência sob o peso da culpa. A culpa o transformou em um fugitivo da presença daquele para quem ele havia sido criado. O jardim, que deveria ser um lugar de perfeita comunhão, tornou-se um cenário da primeira fuga. É preciso que digamos com franqueza, que esta também é a nossa história. No entanto, Gênesis 3 não termina com o versículo 10. Meu tempo terminou, vou acabar aqui no versículo 10, mas eu quero, antes de concluir, dizer que o versículo não termina com o versículo 10, você vê isso. A fuga do homem não é o último ato da narrativa. O mesmo Deus que veio ao jardim chamar o pecador, anunciou em poucos versículos adiante que a história não seria selada pela vitória da serpente. Em pleno juízo, o Senhor declarou que iria pôr inimizade entre a serpente e a mulher, e que a descendência da mulher, o descendente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. E a igreja, ao longo de toda a história, reconhece nessa palavra o primeiro anúncio do Evangelho, aquilo que chamamos de proto-evangelho. A primeira promessa da redenção pré-anunciada dentro do próprio castigo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que vinda a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, e aí ele usa a expressão usada lá em Gênesis, nascido de mulher. Em Apocalipse 12, nós temos ali a cena de um grande dragão, a antiga serpente, o diabo Satanás, aguardando, esperando um filho nascer para devorá-lo, mas o filho nasce e derrota a serpente. Obviamente que está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos traz de volta. É Ele que abre as portas à reconciliação. E nele nós não precisamos nos esconder, envergonhados, pois Ele mesmo já passou toda a vergonha na cruz do Calvário e recebeu todo o juízo que nós deveríamos receber, para que fôssemos aceitos por Deus. Há muitas lições importantes aqui, mas como eu disse, meu tempo já se esgotou. Mas eu quero apenas colocar uma delas. Porque esse trecho nos convoca a examinar como é que nós lidamos com a culpa. Examinar o nosso próprio coração e nos perguntar como é que nós lidamos com a culpa. Depois de pecar, Adão e Eva não correram para Deus, correram para as árvores, teceram folha para cobrir-se de si mesmo. Veja como é que você lidar com a culpa. Você tenta resolver o seu próprio problema, está correndo para as próprias criaturas. Devemos correr para Deus. Em Cristo Jesus, nós encontramos alívio para o nosso coração cansado. Nós encontramos a voz daquele bom pastor que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Abandonando as nossas próprias obras e confiando somente
em Deus. Somos convocados a voltar-se para o Senhor. Eu quero terminar fazendo uma pequena paráfrase em alguns trechos com uma bela letra de uma música de José Júnior, que diz assim, que essa seja a nossa oração, porque muitas vezes nós queremos fugir de Deus. O fato de sermos regenerados não nos tira esse desejo definitivamente, porque já estamos livres da condenação do pecado, mas não da presença do pecado. Em muitas ocasiões, as vozes deste mundo, a antiga serpente, continua sussurrando no nosso ouvido. E queremos fugir da presença de Deus. Mas nós não podemos permanecer escondidos. Que a nossa oração seja esta: Tu, Senhor, que habitas o jardim, me faça sempre voltar a Ti, me cerque com Teus extensos braços e que minha única saída seja o Teu abraço. Porque somente Tu, em Cristo, gira o meu mundo e faz meu sol durar o dia todo. De modo que eu não preciso mais esperar a viração do dia para Te encontrar. Em Cristo eu estou sempre na Tua presença. Que Deus o abençoe. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, amado e eterno, Tu que habitas o jardim, ó Deus, habita os mais altos céus, Senhor de toda a glória, Pai das misericórdias, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia do Teu povo. Nos livra, Senhor, de apressar os nossos passos para o caminho mau, para longe de Ti, ó Deus, porque o nosso coração corrupto está sempre querendo achar justificativa para fugir de Ti, ó Deus. Nos cerca com cordas de amores, ó Senhor. Nos faz olhar constantemente para Cristo, para a cruz do Teu Filho, para a obra redentora. Enche o nosso coração daquela esperança vindoura, daquela herança inacessível. E nos sustenta, ó Senhor. Nos faz viver para a Tua glória. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo e agradecemos. Amém.